Então, minha rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu só gosto de deixar bem claro que esse não é o tipo de notícia que eu gosto de trazer aqui pro canal. Eu prefiro trazer por rumores de trocas, contratações, falar sobre algumas análises minhas, meio duvidosas assim, de cada time, que alguns de vocês concordam, alguns de vocês discordam. Mas aconteceu algo muito complicado, uma situação muito delicada, que é cabível muitas providências a serem tomadas, tanto por conta da franquia, quanto por conta da NBA, porque é um caso muito sério que não pode ser deixado passado de pano assim, como já aconteceu outras vezes, e me causa muita indignação o fato de isso acontecer ainda na NBA. Não só na NBA, né? Tipo, na vida das pessoas acaba acontecendo com muita frequência e não pode se tornar normal, beleza? Então, vamos começar aqui sobre o caso do Kevin Porter Jr., que ele foi preso nessa segunda-feira em Manhattan, Nova York, após um incidente. Então a gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje. Se você gosta de ficar sabendo sobre novidades, rumores, notícias, trocas e também algumas informações assim a respeito de polêmicas que acontecem na NBA, mano, eu vou convidar você para se inscrever aqui embaixo, ativando o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo e receber tudo em primeira mão, e deixar o like para que esse vídeo chegue a mais amantes de basquete, beleza? Agora, sem mais enrolação, bora começar. Pra você que caiu nesse vídeo agora de paraquedas e tá vendo que um jogador da NBA tá sendo preso e não sabe quem que é esse cara, o nome dele é Kevin Porter Jr. Ele é um draftado na 30ª escolha, ele foi a última escolha do primeiro round do draft de 2019, o mesmo draft do Ja Morant, do Zion, e enfim. E ele é um cara que, tipo assim, querendo ou não, ele se tornou um dos jogadores mais promissores como armador do draft de 2019. Por quê? Ele tem um atleticismo muito bom, consegue finalizar muito bem, tem um arremesso bem consistente pra criar o próprio arremesso e um aproveitamento até que legal para 3 pontos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi ele chegar até o momento de hoje na NBA, porque algumas coisas já davam indícios que ele seria um cara problemático, tá bom? Então vamos começar. O Kevin Porter Jr. ele foi draftado pelo Milwaukee Bucks, logo em seguida ele foi trocado para o Detroit Pistons e já se achou uma troca para ele para o Cleveland Cavaliers. Então ele foi envolvido em 2 trocas logo após ele ser draftado para chegar até o Cleveland Cavaliers. Quando ele chegou por lá, ele já teve problemas de personalidade. Ele era um cara com uma personalidade complicada de se lidar, ele era um cara, digamos assim, que tem um rei no umbigo, basicamente dizendo. E mesmo após ele ganhar um contrato bom, né, um contrato de mais de $1 milhão, ele viu que a vida dele mudou drasticamente. Tá, dito isso, vamos seguir aqui o fio da meada. Ele não estreou na data correta pelo Cleveland Cavaliers quando ele chegou por lá, por conta dele ter um incidente com um árbitro, na qual ele fez contato com o árbitro de forma não natural, digamos assim, uma forma um pouco mais evasiva, e o Cleveland Cavaliers suspendeu ele. Então ele foi só iniciar pelo Cleveland Cavaliers em novembro deste ano, tá? Então já começou por aí os problemas que ele deu dentro do vestiário do Cleveland Cavaliers. Depois disso, ele teve um outro problema, que ele se envolveu num acidente de carro ainda em novembro, alguns dias depois dele ter estreado. E na estreia dele ele foi super bem, jogou contra o Knicks, fez 18 pontos, teve 30 minutos de quadra pelo Cleveland Cavaliers, e o Cleveland Cavaliers, querendo ou não, era um bom lugar pra ele ficar se ele fosse um cara com a cabeça no lugar. Por quê? O time estava em rebuild, tem vários jogadores jovens, tem um garrafão muito sólido, mas na chegada de Jarrett Allen e Taurean Prince na época do Cleveland Cavaliers, ele ficou sem se envolver em problema nessa primeira temporada após um incidente de carro. Eu nem terminei de contar do incidente de carro, né? No incidente de carro, a polícia chegou até o local e encontrou uma arma dentro do carro dele. Então, mais um problema com arma de um cara draftado na classe do Ja Morant, mas vamos seguir o fio da meada. Ele foi lá, foi encontrado uma arma no carro dele, que depois essa acusação foi retirada. O Cleveland Cavaliers tratou de cuidar do assunto em particular dentro da equipe, e a NBA abriu uma investigação sobre o caso da mesma forma, mas meio que foi abafado por conta da situação, beleza? Abafaram o caso. Algum tempo depois ele ficou sem se envolver mais em problema, mas foi pego dirigindo sem licença, sem a carteira de habilitação norte-americana. Mais um caso que foi tranquilamente resolvido pela polícia da cidade de Cleveland e tudo mais. E aí ele ficou sem se envolver em problemas até janeiro de 2021, que foi quando chegou Taurean Prince, foi quando chegou o Jarrett Allen até a equipe, que aí tivemos um incidente um pouco lamentável, porque o cara teve o armário dele trocado de lugar, presta atenção, ele teve o armário dele trocado de lugar, pra poder acomodar essa rapaziada do Cleveland, beleza? Chegou 2 jogadores novos, trocaram, remanejaram os armários de lugar da equipe pra poder acomodar todo mundo. O cara foi lá e fez maior pampeiro, gritaria, uma baixaria, tá ligado? Por conta de mudarem
o armário dele de lugar, mostrando mais um desvio de personalidade gigantesco. Depois disso, ainda foi vazado um caso de que ele teve problemas com a erva daninha, a Maria Joana, também ainda na época de Cleveland Cavaliers. Isso por lá, ele só jogou apenas 50 jogos na temporada total, teve números até que expressivamente bons, de 10 pontos por jogo, 3 rebotes, 2.2 assistências, 33% de arremesso para 3 pontos e 44% de field goal. Não é tipo uma estreia ruim para um calouro que foi draftado na 30ª posição, ele tinha muito potencial. Após esses incidentes que eu falei, principalmente o do armário, ele foi 3 dias depois achado uma troca para ele para o Houston Rockets, a troco de nada, basicamente. Foi uma troca assim por pique de final de draft, só para não ter um cara com problemas de personalidade como ele. E aí ele se achou no Houston Rockets, mano. O Houston Rockets era um time em desenvolvimento, um time que tem vários jogadores jovens talentosos, sabe, do potencial do Alfarin Şengün, pô, o Amen Thompson que foi draftado agora, é um time cheio de estrelas, tá ligado? Jalen Green também, já tava quase que esquecendo, mas tem vários jogadores muito promissores no Houston Rockets. Por lá, ele jogou o final da temporada 2020-2021, 26 jogos apenas, com 23 jogos como titular, ganhou uma minutagem de quadra legal, subindo para 32 minutos de quadra, ele jogava aproximadamente 23 ali no Cleveland Cavaliers, subiu as médias para 16 pontos, com 6 assistências de média, 42% de aproveitamento, 31 de 3 pontos. E de lá pra cá, ele veio dando uma melhorada, tanto em aproveitamento dos field goals de quadra, quanto nas suas estatísticas de pontuação. Ele fez a última temporada com 19 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, com 36% de aproveitamento para 3 pontos. Ele é um cara sólido. O mais menos dessa temporada passada dele foi a primeira temporada que ele fez positivo, então ele tava num rumo legal. O time adquiriu o Fred VanVleet, o time adquiriu o Dillon Brooks, não são as contratações que eu mais sou a favor, como eu já deixei claro aqui em outros vídeos do canal, mas o time já tava se encaminhando para uma situação boa esse ano, com o Emil Doca agora na direção, né, sendo o técnico do time e tudo mais. E aí, ele se envolve, cara, numa coisa ridícula, simplesmente, mano, me falta palavras pra manter o respeito aqui do canal. Mas, mano, eu vou ler a notícia primeiramente pra vocês. Jogador do Houston Rockets é preso por violência doméstica contra a namorada. O alarmador Kevin Porter Jr., da equipe do Houston Rockets, foi detido em Nova York após ser acusado de agredir a namorada, Kayseri Gondrezick. Eu não sei ler o nome dela muito bem, desculpa. Que também é jogadora de basquete, ela joga na WNBA. O alarmador do Houston Rockets, Kevin Porter Jr., foi preso na segunda-feira em Nova York, Manhattan. O jogador da NBA foi acusado de violência doméstica contra Kayseri Gondrezick, atual jogadora que está em free agent na WNBA, e está, de acordo com a ABC News, ele está sob custódia da 17ª Delegacia NYPD em Manhattan, nos Estados Unidos. De acordo com a reportagem, Kevin Porter Jr. teria agredido sua namorada num hotel da Times Square. O jogador passou a noite do domingo para segunda fora do hotel, o que a namorada dele se irritou com a situação. Trancou a porta do quarto, deixando Kevin Porter Jr. do lado de fora. O alarmador chamou a segurança do estabelecimento para entrar no cômodo. Após conseguir abrir a porta, ele teria agredido ela. E o pior, Kayseri Gondrezick foi levada a um hospital perto do hotel e, de acordo com o portal norte-americano TMZ, ela apresentava um sangramento com um corte na parte de cima do olho direito, uma laceração no olho direito e sinais de estrangulamento. Ou seja, ela teve um corte gigante no olho direito, além de marcas de traumatismo no pescoço por estrangulamento e algumas marcas de agressão no corpo. Então, mano, esse cara espancou uma mulher. Já é a segunda vez que acontece um ato como esse dentro da NBA. A primeira foi com o jogador do Charlotte Hornets, o Miles Bridges, e o é que a NBA não toma nenhum tipo de atitude decente nesses casos, mano. O Miles Bridges ficou uma temporada fora, vai voltar a jogar nessa temporada. O Kevin Porter Jr., se as alegações foram verdadeiras, eu acho muito difícil de não ser, até porque ele foi ameaçado pela irmã da jogadora. Ela ameaçou ele publicamente, falou que quando achar ele na reta vai acontecer algumas coisas com ele. Eu vou deixar o print aqui na tela pra vocês. E ela já até se envolveu em umas polêmicas lá nos Estados Unidos também, que não cabe a esse vídeo, mas vamos continuar. O foda é que a NBA não vai tomar nenhum tipo de atitude certa pra esse ocorrido, cara. O cara vai ficar uma temporada fora, vai tomar uns jogos de suspensão, vai tomar uns milhões ali de multa e depois ele vai estar de volta jogando basquete como se a vida fosse um morango, cara. A NBA levou mais a sério o caso do Jamoran, da pistola lá no Instagram, do que um caso de agressão a uma mulher, cara. E tipo assim, não pode acontecer esse tipo de coisa. É o tipo de conduta que a NBA prioriza que os atletas tenham, aquela conduta exemplar, código de vestimenta e tudo mais, não pode postar nada e tudo mais, mas aí quando chega um caso como esse, os caras tentam resolver da forma mais ridícula, passando um pano, deixando o caso esquecido por um tempo pra depois o cara voltar à atividade. Não pode acontecer esse tipo de coisa, cara. O Adam Silver, né, no dia que aconteceu o bagulho do Jamoran, no dia seguinte ele veio se pronunciar, chamou o jogador em reunião e tudo mais. Até agora não aconteceu nenhum pronunciamento, pelo menos não que eu saiba, a respeito dele sobre a situação, mano. E isso é deprimente, é simplesmente uma situação vergonhosa pra NBA. Eu esperaria que não
acontecesse. Agora, vamos terminar de analisar aqui. Eu primeiro dei o meu posicionamento aqui sobre o que eu acho da situação, né? Eu acho bem ridícula. O Houston Rockets, em contrapartida, fez uma extensão de contrato com esse cara de 2021 para 2022 de 72,6 milhões de dólares, nas quais na temporada 2023 e 2024, 15,9 milhões estão totalmente garantidos. Porém, por mais que o contrato seja de 4 anos, o Houston Rockets tem a opção de estar garantido para a temporada 24-25 apenas 1 milhão de dólares. E o contrato só se estende ao valor máximo daquele ano se ele não for notificado por nenhum problema até o dia 30/6 de 2024. Ou seja, se não desse nenhum problema até o meio do ano que vem, o próximo salário dele da temporada 24-25, sem ser da temporada 23-24, na próxima, seria completo. Então, no caso, o Houston Rockets vai ter a opção de, após essa temporada, rescindir com ele sem precisar pagar o montante do contrato máximo, que já mostra mais um desvio de personalidade desse cara, que tinha uma cláusula no contrato dele que, dependendo do que acontecesse antes da próxima temporada, um período antes, ele poderia rescindir o contrato com esse jogador. Então, mano, eu esperaria que ele não voltasse a jogar na NBA, de fato, assim como Miles Bridges, beleza? Eu acho que essas situações são deprimentes, mano. Acho que a palavra é deprimentes para a figura, para a imagem de um jogador, para ele como ser humano, para ele como homem, como pessoa. Eu acho que esse tipo de coisa não poderia acontecer e que a NBA realmente tome uma medida cabível para uma situação como essa e não fique passando pano, deixando o cara um ano na geladeira e depois ele volta a atuar ganhando milhões de dólares como se nada tivesse acontecido. Eu sim acho que o erro do Ja Morant é muito menor do que esse erro desse cara, tá ligado? Foi mais uma molecagem de Gangsta Paradise do que um crime totalmente contra a vida de uma pessoa, mano. Porque um estranhamento é uma tentativa de homicídio, mano. Não tem jeito. Rapaziada, seguinte, antes desse vídeo ir ao ar, acabou saindo mais novidades a respeito do caso do Kevin Porter Jr. e eu gostaria de integrar vocês de tudo que tá acontecendo, mano. Eu não sei ao certo ainda por qual time específico, o que tá acontecendo. Eu já expliquei mais cedo no vídeo toda a história do Kevin Porter Jr. Expliquei a situação, como foi explicada, como foi esclarecido, inclusive meu posicionamento que não mudou desde de ontem à tarde até hoje à noite que eu gravei o complemento desse vídeo, beleza? O fato é que após tudo que foi alegado, saiu mais polêmicas envolvendo o nome do Kevin Porter Jr. no momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui pra vocês. Saiu problema com o DJ saindo de uma balada, ele quebrou o laptop de um cara, foi totalmente babaca. Saíram outras histórias a respeito do jogador que é Kevin Porter Jr. E o Kevin Porter Jr. neste exato momento pode ter sido encerrada a carreira dele, rapaziada. A gente pode dar como feita. Depois que eu já contei pra vocês toda a história dele até ele chegar na NBA, como foi todo essa trajetória pra ele chegar, como foi até ele chegar no Houston Rockets, depois de todos os problemas que ele já tinha sofrido extra quadra, o Houston Rockets ele falou que tinha salvado a vida dele, mas ele não deu o devido valor, porque agora o Houston Rockets está procurando compensações de draft, escolhas de draft, segundo round, primeiro round, pra trocar o Kevin Porter Jr. para outras equipes. O problema é que o Kevin Porter Jr., assim, depois desse erro dele, que foi o pior da carreira até agora de todos os que ele já fez, após ele vir a público e expor todos os outros problemas dele, tá mostrando o quanto ele é um cara instável e o quanto ele pode ser prejudicial para qualquer elenco de um time que ele for presente. Então, por mais que o Houston Rockets agora tente, depois que essa merda veio a público, trocar ele, eu não acho que o Houston Rockets vai conseguir a troca pelo Kevin Porter Jr., porque não vai ter muitos times interessados em ter um cara com esse tipo de problema dentro do vestiário. Esse é o meu posicionamento. Como eu falei, o Houston Rockets não tá, tipo assim, o GM do Houston Rockets não tá tão preocupado com a situação dele por conta daquela cláusula no contrato dele, que se cortarem relações com ele, só vão pagar o salário dele que tá agora pra esse ano e 1 milhão que tá garantido pro ano que vem e depois acabou o Kevin Porter Jr., eles não têm mais ligação por pagar nenhum tipo de contrato até o final, né? Já que o contrato dele é quase de 80 milhões de dólares, mano. Então isso é uma coisa boa para o Houston Rockets, é uma ferida, uma lesão, uma tristeza que a ex-namorada dele vai carregar pelo resto da vida, né? Um trauma. Ela, inclusive, não quis ainda vir a público para poder se dar o parecer dela da situação, mostrar como é que tá os ferimentos. Querendo ou não, até agora a gente tem o quê? Os depoimentos que foram feitos, as alegações, as coberturas da ABC, de todas as emissoras de TV norte-americana, mas não tem nada vindo ainda da boca dela, beleza? Então, existe uma chance muito pequena mesmo, assim, eu só tô querendo ver pelo outro lado, de o Kevin Porter Jr. não ser culpado nessa história, mas ela é tão pequena que chega a ser zero, por conta dele ter sido preso, dele ter aparecido algemado e ter sido encaminhado até uma delegacia de polícia, né? Então é isso. Eu só queria fazer esse complemento do vídeo, ficou até um pouco maior do que eu pensei que ficaria, porque o Kevin Porter Jr. podemos
dar que a situação da carreira dele acabou. Muito diferente da do Miles Bridges, né? Eu ainda quero que esse filho da mãe também esteja... A vontade não era falar filho da mãe, mas eu quero esse cara também fora da NBA, mano. Tomara que os dois não continuem suas carreiras na NBA. Se os times têm um mínimo de breu na cara e se o Adam Silver tem algum tipo de respeito pelo ser humano que é as ex-mulheres desses atletas, né? Que deveriam ser ex-atletas da liga, eles não deveriam estar mais na NBA. Essa é a minha opinião. Eu acho que pelo tom que eu tomei nesse vídeo, pode ser que ele seja desmonetizado. Então se você gostou do conteúdo, mano, quer ficar por dentro de mais notícias sobre basquetebol, mano, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativando o sininho de notificações pra não perder mais nada. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição e eu te vejo no próximo vídeo, fechou? Até a próxima e falou!